Olá, amigos. Eu tenho insistido com vocês na necessidade de contemplação da obra de arte. Por isso venho gravando uma série de vídeos apresentando grandes clássicos da pintura para vocês, mostrando o quanto o simples fato de desenvolvermos uma espécie de olhar inquiridor diante da obra de arte contribui com a nossa percepção, a nossa análise de todos os outros elementos simbólicos que aparecem diante de nós ao longo da nossa vida. O nosso espaço familiar, as pessoas com as quais relacionamos no trabalho, as circunstâncias do trabalho, do ambiente organizacional, o espaço político, o momento político, tudo isso é linguagem, tudo isso é possível de ser interpretado. E se nós nos colocamos diante de obras complexas, elaboradas por pessoas sofisticadas, eruditas, que dominam a técnica da linguagem não verbal utilizada naquela manifestação estética, nós, obviamente, levaremos essa nossa capacidade interpretativa para outras situações, para outras circunstâncias, para quaisquer momentos em que compreender a circunstância, compreender o episódio será importante para as nossas vidas. A obra de arte, então, a contemplação da obra de arte, então, além de ser um deleite, além de gerar aquilo que eu frequentemente chamo de catarse, que é a depuração, a expurgação da angústia, do mal-estar, da tristeza, da depressão, a obra de arte também serve para isso, para esse desenvolvimento intelectual, para esse desenvolvimento da experiência humana, nas suas mais diversas facetas. E eu tenho dito constantemente nos vídeos que venho produzindo que a boa obra de arte, a alta literatura, a alta cultura, a arquitetura sofisticada, a pintura, a escultura, todas as manifestações artísticas que merecem de fato esse nome, elas não são produzidas exclusivamente por essa coisa que as pessoas chamam de talento. Ao contrário, elas são muito mais transpiração do que inspiração, muito mais técnica e conhecimento de história da arte, conhecimento das diferentes formas de manifestação da arte, dos recursos, do material estético e das técnicas, do que propriamente essa coisa subjetiva chamada talento. Eu venho insistindo na questão do esforço, da dedicação, do exercício, da repetição. Um pianista que vocês chamam de talentoso, e eu chamo de estimulado pelo ambiente familiar, pelo espaço, pela família, pela circunstância, um pianista estimulado, parece talentoso, ele não terá o mesmo sucesso que um pianista, digamos, mediano ou aparentemente pouco talentoso, mas que seja estudioso, que se ponha diante do piano, que tenha um método de estudo eficiente, que tenha professor qualificado, que forme um repertório amplo, variado, um repertório que exija dele as habilidades, o desenvolvimento das habilidades, para que a expressividade, a dinâmica, os elementos postos na partitura pelo compositor possam efetivamente ser colocados ali naquela interpretação em exercício, em construção, né? Então, tal como um pianista dedicado pode se sobressair mais que um pianista talentoso, o pintor também, que estuda a história da pintura, que observa diferentes técnicas, que tem fartura de material para experimentar, que tem um bom estúdio, que tenha recursos para comprar muita tinta, não é? E que possa fazer vários estudos e jogar material fora até desenvolver uma técnica, descobrir a sua estética, o modo de pintura no qual ele alcança melhor desempenho, ele terá muito mais sucesso que aquele chamado de talentoso. Para provar isto para vocês, a partir do olhar de um escritor, um poeta, eu quero analisar hoje aqui agora um poema de Olavo Bilac chamado Profissão de Fé. Vejam só que título curioso, está aí do lado o título e a epígrafe. A epígrafe em francês é um trecho de Victor Hugo, que diz assim: o poeta é um escultor e o escultor é um poeta. Vejam bem, epígrafe é aquele trecho, é aquela citação que numa tese, num livro, num poema, antecipa o que virá, antecipa o conteúdo que será dito para nós. Então, o que é que o título
que também é um elemento antecipador de conteúdo e de ponto de vista. O que é que esse título Profissão de Fé, associado a essa epígrafe, tem a dizer para nós? Primeiro, a expressão profissão de fé é uma expressão de cunho religioso, não é? Profissão de fé, professar a fé, é apresentar diante de uma plateia, de uma assembleia, qual é o nosso credo religioso. Os protestantes, por exemplo, quando as pessoas serão batizadas, em geral os adultos, ou mesmo uma criança que já compreende, que já fala, que já tem maturidade, o pastor pergunta para ele: você acredita no nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único e absoluto Salvador? E aí ele responde: sim, eu acredito. Naquele momento do batismo protestante, o crente o batizando, está ali professando a fé dele. A profissão de fé é isso, é a apresentação pública de um credo, daquilo em que nós acreditamos. Então, o nosso poeta Olavo Bilac está publicamente dizendo para nós aquilo em que ele acredita. Religiosamente? Não. Esteticamente. Mas ele usará o eixo metafórico religioso para apresentar esse credo estético dele. A poesia é isso. Poesia é muito mais do que rima, muito mais do que construção em estrofe. Poesia é, sobretudo, densidade de linguagem. Poesia é, sobretudo, uso intenso da bissemia, da polissemia, da pluralidade de sentidos numa só palavra ou expressão, não é? Então, vejamos aí as primeiras estrofes. Diz assim: não quero o Zeus capitolino, hercúleo e belo talhar no mármore divino com o camartelo. Vejam bem, a epígrafe tinha acabado de falar para nós que o poeta é um escultor. E agora, logo na primeira estrofe, Olavo Bilac nos apresenta um não querer de um escultor. É um escultor dizendo para nós: eu não quero como tema das minhas esculturas o Zeus do Capitólio, o Zeus capitolino, hercúleo e belo. Eu não quero talhar no mármore divino o Zeus com o camartelo. Tá? O camartelo é um instrumento de trabalho do escultor, que precisa ferir a pedra para tirar as sobras e deixar só o essencial que se pretende, não é? Então vejam bem, essa primeira estrofe, para que nós consigamos entendê-la, nós precisamos perceber que ela foi escrita em ordem inversa. O nosso poeta, Olavo Bilac, ele está num período estético lá do século XIX que trabalha muito bem o texto, que esculpe muito bem o texto, né? Ele, motivado, influenciado por esse estilo escola, pelo momento dele, né? Pela escola estética daquele período do século XIX, ele opta por fazer frases inversas. Então, pensemos no seguinte: se eu quero dizer assim, o namorado beijou a boca da moça. Um poeta desse período diria assim: a boca da moça o namorado beijou. Ou então, da moça à boca o namorado beijou. Percebem? Isso é uma ordem inversa. Você muda a posição dos elementos da frase para gerar o jogo de rimas e para demonstrar essa capacidade de erudição, essa habilidade de construções complexas da frase, não é? Então, não quero Zeus capitolino, hercúleo e belo talhar no mármore divino com camartelo, é o mesmo que eu não quero talhar no mármore o Zeus com camartelo, ok? Na segunda estrofe, que outro poeta, que outro escultor, não eu, a pedra corte para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Ou seja, vou colocar na ordem direta agora. Que outro corte a pedra para erguer o porte altivo de Atene? Entenderam? Eu tirei alguns adjetivos. Se a gente tirar os adjetivos e for nos elementos centrais da frase, a compreensão fica mais imediata. Vejam lá. Que outro corte a pedra para erguer, ou seja, para esculpir o porte de Atene.
ou o porte descomunal de Atene. Mas eu quis tirar os adjetivos, portanto tirei descomunal, assim como tirei brutal, não é? Tá ficando claro que se nós tirarmos os adjetivos e colocarmos a frase em ordem reta, a compreensão fica mais imediata? Aí ele continua logo abaixo, olha. Mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Em outras palavras, um leve relicário de fino artista seduz-me mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista. Vejam só, eu disse que o nosso poeta traria para nós a profissão de fé dele, o credo estético dele. E ele está trazendo, ele disse assim para nós, olha só pessoal, na minha obra de arte, na minha estética, eu não quero temas grandiloquentes. Eu não quero trabalhar com esses aspectos da mitologia, com esses deuses, com esses temas, eu não quero fazer esculturas grandes, mitológicas. Eu quero trabalhar com coisas pequenas, com detalhes. Eu quero trabalhar uma estética muito exigente, que cobre de mim, que me peça a mais absoluta dedicação, uma estética que exija um material muito sofisticado de trabalho, instrumentos de trabalho de precisão. Eu preciso, para fazer uma obra tão minuciosa, eu preciso de régua, eu preciso de um monóculo para enxergar melhor, para ampliar a imagem da coisinha pequenininha que eu vou trabalhar. Eu preciso de um paquímetro, que é um instrumento de medição, de precisão. Eu preciso de uma sofisticação material que essa obra descomunal não exige. Tá bem? Aí ele continua. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Pronto. Chegamos ao centro do poema. Nós estamos diante do Olavo Bilac, falando inicialmente de escultura, tanto que ele botou lá uma epígrafe, faz menção ao escultor, e disse assim, eu não quero trabalhar como o escultor, eu quero trabalhar como o ourives, eu quero trabalhar, olha só, eu invejo o ourives quando escrevo. Ô pessoal, quando eu escrevo, invejo o ourives, quando escrevo, eu invejo o ourives. O que é invejar? É querer ser igual, é querer ter o que se tem, não é? É querer fazer do mesmo jeito. Então eu invejo o ourives por quê? Porque quando eu escrevo, eu vejo muito mais elementos de aprendizado na atividade do ourives do que na atividade do escultor. Então, é por isso que o nosso queridíssimo Olavo Bilac está comparando o gabinete dele, olha, eu estou aqui no meu gabinete, gabinete de professor. Tem uma bela escrivaninha aqui do lado, tem uma biblioteca, tem dicionários, tem livros da minha área, tem livros das áreas auxiliares, mas o meu gabinete é um gabinete do magistério. O gabinete do escultor é um gabinete de um ofício muito prático. O gabinete do ourives também, o gabinete do poeta também. Então, o nosso queridíssimo Olavo Bilac, orgulho do Brasil, príncipe dos poetas, ele está dizendo para nós assim, ó, o meu gabinete, mais do que se assemelhar ao gabinete de um escultor, eu quero que ele se assemelhe ao gabinete de um ourives, ok? Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Olha só, é exatamente porque eu imito o ourives que eu prefiro a pedra preciosa. Eu prefiro o ônix, prefiro o alvo cristal. Nem de Carrara a pedra firo. Eu não vou ferir o mármore de Carrara. O mármore de Carrara é um mármore precioso, raro, bonito, importante, mas eu não quero feri-lo. Eu quero ferir a pedra preciosa. Ok? Então o nosso poeta está apresentando para nós as escolhas estéticas dele, o credo estético dele. Ele está dizendo, ó, eu sou um homem que trabalha com o cérebro. Eu sou um poeta operacional. Eu sou um poeta que tem a consciência de que o trabalho é árduo, não é talento, é operação, é maquinação, é engenho. Por isso que lá nos Lusíadas, o poeta, o Camões, diz assim, se há tanto me faltar engenho e arte. Eu vou pegar aqui depois e leio para vocês exatamente o que ele diz lá. Acho que a memória
Me traiu aqui. Então, ele continua, vejam só. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Olha lá, na epígrafe está dito assim, o poeta é um escultor. Traduzindo literalmente para o português. Mas ele acabou de citar a palavra cinzel, que é um instrumento de corte usado pelo ourives para ferir o ouro, para ferir a prata, para ferir a pedra preciosa. Então, nós vamos pensar na palavra usada no original francês, cinzeler, como cinzelador, aquele que usa o cinzel, e não como aquele que usa o camartelo, tá bem? Então a gente pode pegar essa epígrafe e fazer uma tradução diferente, dizendo assim, o poeta é um ourives, é um cinzelador, é aquele que usa o cinzel na hora, é aquele que faz da pena um cinzel, ok? Então, vejam só, por isso a pena corre por servir-me sobre o papel. A pena é um instrumento de trabalho do poeta, o cinzel é um instrumento de trabalho do ourives, o camartelo é um instrumento de trabalho do escultor. Então, se são 3 gabinetes colocados lado a lado nesse credo estético, para cada gabinete, um conjunto de instrumentos de trabalho. No gabinete do poeta, a pena, no gabinete do ourives, o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Azul celeste é a cor da tinta, né? Mas ele está trabalhando aqui a ideia estética a partir de uma relação religiosa. Então, fazer uma associação da cor da tinta ao cor do céu é um fazer interessante, não é? Torce, aprimora, alteia, lima a frase. Vejam só, a frase tem que ser limada, lixada, trabalhada, retorcida, até ficar boa, assim como o ourives retorce o ouro, não é? A prata. E enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. O verso de ouro é o verso final de um soneto. É aquele verso-chave de encerramento de um poema, não é? De um soneto. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Notaram? Ele está tomando o gabinete de trabalho dele como uma oficina. O local, o lugar de realização de um ofício técnico operacional. Ok? E que o lavor do verso, o trabalho do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. Olha só a comparação com os vasos mais finos, mais requintados. O verso tem que parecer um vaso fino, riquíssimo, valorosíssimo, né? Valiosíssimo, melhor dizendo. E ora sem conto passo. Ó, a boa poesia demanda tempo, não sai no impulso do talento ou da inspiração, demanda tempo. E ora sem conto passo, mudo, o olhar atento a trabalhar, longe de tudo o pensamento. A concentração máxima precisa ser no verso, no trabalho exigente que é o fazer literário. E aí ele conclui, ele explica, ó. Conclui ainda não, ele explica. Porque o ato de escrever, porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, colocando em linha reta, porque a escrita requer tanta perícia, ou seja, tanta habilidade, que nem há notícia de ofício tal, de outro qualquer. Não existe uma outra atividade, um outro ofício, um outro fazer estético tão exigente quanto o escrever. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Vejam bem, nós estamos diante de um poeta que valoriza a forma. Então, ele está tratando a forma como uma musa. É aquilo para o qual ele olha, não é? Vejam bem, tradicionalmente na arte se fala de musa como uma inspiração, como algo de fora que inspira. Mas ele está revertendo esse sentido aqui. Ele está mostrando para nós, olha, a forma é uma coisa que tem que ser valorizada de forma sacramental. A forma em si mesma.
E é por isso que a minha pena segue esta norma. Ok? Aí ele continua ó, falando com a forma. Deusa, a onda vil que se avoluma de um torvo mar. Olha só, onda vil. A onda que se avoluma de um mar vigoroso, chuvoso, torvo, como ele está dizendo aí, pode ser uma onda destruidora. Ela bate na cidade e destrói tudo, né? Então ele fala assim, a onda vil que se avoluma de um torvo mar, deixa-a crescer. E o lodo e a espuma, deixa-a rolar. Não tem problema, pode vir, a adversidade pode vir com toda a sua força. Blasfemo, em grita surda e horrendo ímpeto, o bando venha dos bárbaros crescendo, vociferando. Olha só, que os bárbaros venham em bando crescendo, vociferando. O que são os bárbaros aqui? São os bárbaros homens de guerra? São os bárbaros invasores? Não, são os usuários bárbaros da língua. Ele vai tratar a língua aqui como algo que precisa ser colocado no altar, no sacrário, ok? O Olavo Bilac vai tratar a língua como algo que precisa ser respeitado de forma divinal. Então, quando ele fala que os bárbaros que venham vociferando, ele está se referindo a todo aquele que usa mal a língua, todo aquele que trabalha contra a língua, todo aquele que destrói ou tenta destruir a língua. Então, vejam só, deixa-o, que venha, e uivando passe, bando feroz. Não se te mude a cor da face e o tom da voz. Olha só, você forma, você língua, mantenha-se serena, deixe que o bando de bárbaros passe. Não altere a sua imagem, não altere o seu ser, a sua voz. Olha-os somente, armada e pronta, radiante e bela. E ao braço o escudo, a raiva afronta dessa procela. Essa procela, essas coisas inexpressivas, esses bárbaros usuários da língua. Este que à frente vem, e o todo possui minás de um vândalo ou de um visigodo, cruel e audaz, este que de entre os mais o vulto ferrenho alteia, e em jato espelha o amargo insulto que te enlameia, esse usuário, esse líder de ataques, né, que vem todo pomposo para te atacar, ó, querendo te enlamear, querendo acabar com você, ó língua, ó forma. É em vão que as forças cansa e a luta se atira. É em vão que brande no ar a massa bruta, a bruta mão. Não morrerás, deusa sublime. Do trono egrégio assistirás intacta ao crime do sacrilégio. Vejam só, aqueles que maltratam a língua para ele são sacrílegos, são criminosos. É bonito isso, né? E se morreres porventura, possa eu morrer contigo, e a mesma noite escura nos envolver. É maravilhosa a maneira com que o Olavo Bilac se coloca como um apaixonado pela língua portuguesa. Se porventura você tiver que morrer, morra, mas eu morrerei contigo, envolvido pela mesma noite escura com você. A ver por terra profanada, a ara partida. Vejam só, a ara, gente, é uma pedra que, por tradição católica, é colocada nos altares. Toda igreja barroca tem no meio do altar tem um quadrado, um baixo relevo quadrado, no qual é posta a pedra de ara, a pedra ara. Essa pedra é o símbolo do altar, é o símbolo da igreja, é o símbolo da fundação da igreja. E ela é sacralizada, digamos assim. E toda vez que um padre vai rezar uma missa campal, ele tem o dever de levar consigo a pedra ara da sua igreja, que ela é a representação do altar e da igreja, né? A ver por terra profanada a ara partida, ou seja, alguém que quebra a pedra do altar da igreja, e a arte imortal aos pés calcada, prostituída, ver derrubar, né? No eterno sólio o belo e o som, ouvir da queda do Acropólio, do Partenon, sem sacerdote, a crença morta sentir, e o susto ver, e o extermínio entrando à porta do templo augusto, ver esta língua que cultivo. Estão vendo que ele está falando o tempo inteiro da língua?
da forma da língua. Ver esta língua que cultivo sem ouropéis, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis, viram? O infiel aqui é o bárbaro lá de trás. Então, a língua está tratada como divindade mesmo, não é? Ver esta língua que cultivo sem ouropéis, sem ornamento, sem trabalho sofisticado, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis, não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontre um só amparo em meu caminho, que a minha dor nem a um amigo inspire dó, mas que eu fique só contigo, contigo só. Então, eu quero muito que vocês percebam o seguinte: ele está tratando a língua como algo trabalhável, algo que precisa ganhar sofisticação através do trabalho, da técnica, e também trata a língua como algo que é sacral, não é? Que merece todo o respeito do mundo. Vive que eu viverei servindo teu culto, e obscuro tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também. Caia eu também, sem esperança, porém tranquilo, e ainda ao cair, vibrando a lança, em prol do estilo. Muito lindo, né? Então, nosso poeta, que trata a língua como algo concreto, trata a língua como algo que merece respeito sacral, nos disse que o fazer da poesia, o fazer da boa escrita, exige técnica, exige instrumento, exige dedicação, exige cérebro. Não existe força externa que venha influenciar o trabalho do artista. O que determina a qualidade do trabalho do artista é conhecimento técnico, bons instrumentos, habilidade, dedicação e tempo gasto. É isso. Obra de arte é cérebro. Um grande abraço a todos. Vamos agora à ceia em Emaús.